Olá, sejam bem-vindos ao nosso vídeo /debate sobre trabalho de conclusão de curso e artigos em geral. A proposta dessa aula, eu gostaria de fazer uma provocação inicial para que você perca alguns minutos aqui conosco, participando desse debate, pegue aí o seu material de anotação, e perca esses minutos para que você ganhe minutos ou horas depois, no momento de realizar o seu artigo, de realizar o seu trabalho de curso. Eu acho que vale a pena você participar aqui conosco. Eu sou o professor Fábio Teles, mestrando em Direito pela Faculdade de Guanambi, professor da FAVENORTE. Estou aqui com os professores Marco Túlio e Wellen. Eles vão fazer as apresentações posteriormente. E eu fiz o convite para que nós pudéssemos aqui colaborar em alguma medida com este passo tão importante dentro da academia, que é a construção do trabalho. E vou pedir para que os meus queridos colegas se apresentem agora. Então, saudações a vocês que estão vendo aí essa videoaula. Me chamo Marco Túlio, eu sou professor de patologia, a minha área é a área da saúde, e agradeço o convite aqui do professor Fábio, que o nosso intuito é falar um pouco de metodologia. E falando de metodologia, a gente acaba necessitando de falar de bases para que a gente possa compreender a construção do texto científico. E eu pretendo, com um pouco da minha experiência, tentar contribuir tentar iluminar um pouco do caminho de vocês aí que precisam fazer o seu trabalho de conclusão de curso. Boa noite, pessoal. Professora Wellen aqui para participar dessa discussão. Muito obrigada, professor Fábio, pelo convite. Eu sou professora de Direito Constitucional da Faculdade FAVENORTE, sou mestranda pela Unimontes, e o intuito aqui hoje é isso, é desmistificar esse medo que a maioria dos graduandos tem aí na hora que vai chegando perto do TCC, quando começa a falar de metodologia, enfim. Como já dizia Becker, o texto ele é escrito por alguém. Então, assim, quando a gente lê um texto que a gente gosta muito de um autor, principalmente, a gente parece que não tem noção de que aquilo foi escrito por um humano, E o texto foi escrito, sim, por humanos, por mais perfeito que ele pareça que seja. E a gente desconhece a trajetória dessa escrita, Quantos rascunhos estão ali por trás daquela obra final. E aí hoje a gente vem falar um pouco disso, dessa construção, da metodologia, para você chegar ao artigo, no caso do TCC. Bom, então esse é o ponto central, A gente vai tentar trazer aqui, além de uma discussão mais ampla sobre o papel do pesquisador, trazer ferramentas, propriamente ditas, sobre a forma de construção desse texto. Então vocês podem aí utilizar como base do trabalho de vocês, lembrando, como o Marco disse, apenas aqui uma iluminação, mas de repente pode ser aí o ponto de partida que vai te ajudar a construir o seu texto, Bom, o nosso tema aqui é bastante propício, inspirando a escrita do TCC, e justamente nessa medida deste título, a gente queria começar falando aí, peço que os professores façam as intervenções sempre que quiserem, tá? Sobre a função social do pesquisador, a razão de ser de uma pesquisa. Existe aí uma razão de ser para que o MEC, para que o país, para que a FAVENORTE tente extrair de cada um dos formandos essa capacidade de construir um texto, uma pesquisa. E eu acredito que a primeira desconstrução que a gente deva fazer na cabeça dos nossos acadêmicos é que não é só um protocolo de conclusão de curso. Independentemente se você vai se tornar posteriormente um docente, se você vai se tornar um mestrando, um pesquisador propriamente dito, a capacidade de fazer pesquisa, ela vai colaborar com todos os ramos de atividade que você venha desempenhar. Então, se você pretende se tornar um advogado,
né? Você se depara ali com uma demanda que você não tem um conhecimento, né, profícuo, você vai precisar fazer uma pesquisa sobre este direito, né, que gira em torno aí dessa demanda. Então, quando você desenvolve as técnicas, né, uma metodologia para você realizar uma pesquisa, independentemente da área que você vai atuar, você vai necessitar realizar uma pesquisa e isso vai colaborar, né, com a sua atividade. E quando a gente fala em pesquisa, é importante nós termos a compreensão de que o pesquisador, ele precisa cumprir uma função social, né? O pesquisador, ele não é um reprodutor. Eu acho que este é o ponto central que a gente precisa deixar claro de início. Ele não é um reprodutor. O pesquisador, ele precisa imaginar que a pesquisa dele venha contribuir com alguma lacuna que ainda exista dentro da sociedade, independentemente, né, do que esteja sendo estudado, né, independentemente da área. Então, quando você pensar em uma pesquisa, eu sempre penso a pesquisa como um incômodo, né? O que me incomoda? Então, por exemplo, se eu estou falando, se o professor está dando uma aula sobre reforma agrária, existe um programa de reforma agrária, né, dentro do Brasil. E aí você pensa imediatamente, poxa, mas quando eu olho para a realidade, a reforma agrária ela não é efetivada. E por que não é efetivada? E este incômodo é que vai despertar, né, que vai despertar dentro de você este incômodo, essa dúvida, que vai fazer uma força motriz para que você pesquise sobre o assunto. E aí, a partir desse ponto de partida, você começa a se debruçar, né? Falar a reforma agrária, deixa eu pesquisar um pouco sobre a reforma agrária. Aí você já começa a ver temas, né, como função social da propriedade, e aí você vai juntando essas informações até que essa sua, né, esse seu incômodo inicial do porquê que a reforma agrária efetivamente não acontece na prática, possa, né, você achar alguma explicação para isso, alguma das possíveis explicações, né? Então, eu acho que a pesquisa em si, ela está nesse sentido. Fábio, assim, colocando de uma maneira bem resumida, acho que do meu ponto de vista, o que você quis dizer aí, acho que o ponto crucial de uma pesquisa é você definir o problema de pesquisa, né? Uhum. Então, assim, se você está se propondo a desenvolver um estudo, qual o motivo disso? Tá certo que todo mundo aqui precisa fazer um TCC, mas o motivo do TCC é uma outra história. A gente precisa aqui agora saber o seguinte: o TCC é um trabalho científico? Se ele é um trabalho científico, o que eu posso contribuir em termos de discussão de uma ciência para resolver um problema da própria ciência? Será que existe ali que a gente chama de lacuna, um gap, né? O que eu tenho ali de brecha na literatura que, diante dos acontecimentos políticos, econômicos, sociais, jurídicos, que de repente merece ser debatido, que de repente merece de uma nova abordagem? Às vezes tem temas que a gente escolhe, já foram abordados por outros autores, mas diante de um novo contexto, vale a pena abordar em associação com os acontecimentos mais recentes, né? Então, eu acho que, de uma maneira bem simplista, o primeiro passo para a gente responder aí para que existe uma pesquisa é para resolver um problema dentro de uma ciência. No caso aí, ciências sociais aplicadas, que é o direito. Eu acho que definir esse problema de pesquisa é o pontapé inicial para começar tudo mais que a gente vai discutir aqui. E o começo de tudo, eu acredito que precisa ter uma diferenciação muito grande em duas palavras, que pode parecer muito nova para vocês, mas que na verdade são duas palavras que têm origem lá na Grécia Antiga, que é doxa e episteme. Quando a gente fala de doxa, a gente está falando de senso comum, do achismo, né? E quando a gente fala de episteme, a gente está falando de razão, a gente está falando de ciência. Epistemologia, caminho percorrido para se chegar ao conhecimento.
não podemos arriscar a dizer para se chegar à verdade, porque não existe verdade absoluta, e acho que não podemos ousar nem dizer que existe verdade, né? Como dizia aqui Bourdieu, é aproximar daquilo que se tem como verdade, mas de uma maneira bem humilde, digamos assim. E até para comprovar uma verdade, quer dizer, essa verdade ela tem que ser falada diante de um determinado ponto de vista. Exatamente. Então o que é verdade para você pode ser diferente do que é verdade para mim. Né? E é por isso que a gente precisa se embasar naquilo que já existe e que contextualiza o meu problema, e muitas vezes é onde a gente define um referencial teórico. Porque a verdade para um determinado pensador pode ser diferente da verdade para outro. E isso encerra um dos maiores vícios que nós podemos perceber diante da construção do texto por parte de alguns pesquisadores, que é uma tentativa sempre frustrada de querer encerrar o assunto, de querer falar tudo, achar que ele pode falar tudo sobre determinado tema, e não é essa a proposta, né? Na verdade, a gente pode, de maneira aqui bem metafórica, bem rasteira, dizer que, via de regra, o menos é mais, né? Usando aqui o jargão tão famoso. Isso quer dizer que você não precisa falar muito dentro do seu texto, mas pelo contrário, essa delimitação do tema que o Marcos se referia, do problema que o Marcos se referia, é justamente você trazer o que a gente chama de recorte, um recorte pequeno. É você achar algo que você possa falar bem. Não necessariamente você precisa falar muitas coisas. Eu quero falar sobre reforma agrária, sobre o direito agrário, o histórico do direito agrário, sobre função social da propriedade. Em que isso colabora para o crescimento dessa ciência? Você reproduzir o histórico, você reproduzir a conceituação de função social da propriedade. Então percebam que o mais aí, ele não acrescenta nada, você estaria apenas fazendo a coxa de retalhos. E o que a gente precisa é o quê? Delimitando esse problema, você justamente ter a capacidade de falar bem sobre ele. Ou seja, o que eu tenho hoje falando sobre função social da propriedade, né? Sobre qual ponto de vista eu quero falar sobre a função social da propriedade? Quais são os principais autores que já falaram sobre a função social da propriedade, né? Que foi o que o Marcos chamou de referencial, né? Teórico. Então, vejam bem que a partir de um pequeno aspecto, né? De um pequeno ponto de partida, você consegue aí falar bem, falar muito e produzir algo efetivamente científico. Bom, às vezes, logicamente, nós encontramos aí dificuldade para encontrar esse problema, né? O seu problema pode ser falta de conhecimento. Conversando aqui antes do vídeo, a Ellen traçava um raciocínio interessante e verdadeiro, que a construção de um trabalho de curso ou de um artigo em geral não é algo rápido, não é? É algo que demanda tempo. E encontrar esse problema pode ser falta de conhecimento. O que a gente chama de falta de conhecimento é justamente a falta de uma leitura maior sobre esses temas, né, Ellen? Com certeza. E assim, antes da gente começar a falar dos passos, né, do caminho a ser perseguido, quando eu estava falando de doxia e episteme, a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça que artigo científico leva o nome de ciência, que artigo científico não é uma resenha, artigo científico não é um resumo, não é a leitura de duas doutrinas que às vezes nem tem embasamento científico. Isso não é construção de um trabalho científico. Então a gente tem que abandonar a doxa, abandonar o senso comum no primeiro momento, não que a gente despreenda dele, porque nós somos um construto, ele está em nós, mas a gente tem que partir para a epistemologia. Para ser ciência, significa que tem uma receita a ser perseguida, não é engessada, mas a gente tem que ter uma receita que a gente persegue e que a gente se encaixa dentro de métodos que vai validar aquilo como ciência.
Então, não é simplesmente eu decidir fazer um trabalho científico e ler do jeito que eu quiser ler, buscar essa doutrina ou esse artigo, de qualquer forma, falando aqui, mais direcionado para uma revisão de literatura, né? Lógico que também tem o empirismo, né? Tem outras situações de trabalho documental, mas aqui, dando direcionamento para um trabalho de revisão de literatura, a gente não lê de qualquer jeito, não busca esse material de qualquer jeito, não é assim que funciona, né? Não é uma leitura e uma transcrição do aprendido. Quando a gente fala em ciência, a gente tem método, a gente tem um caminho, que é a epistemologia, a ser perseguido. E esse caminho, ele tem sim que ser vigiado, como se dizia o Bourdieu, quando ele é muito enfático, quando ele fala que o pesquisador ele tem que se vigiar e tem que vigiar o caminho que ele está percorrendo o tempo todo, para não cair na doxa. Então aqui hoje a gente vai tentar mostrar um pouco desse caminho, né? Porque numa discussão assim é impossível trazer tudo, mas a gente vai tentar pelo menos fazer apontamentos de como percorrer esse caminho, como que acontece esse caminho. Então aqui já foi dito que é importante, por que a ciência é importante, tem que somar, tem que ter sua função social, né? tem que responder problemas da sociedade. Mas trazendo isso para dentro do seu TCC, que é o assunto em pauta, para dentro do seu artigo, você vai ter que responder um problema, só que não é um problema imenso, um problema grande. A gente vai ver aqui em algum momento da nossa discussão que esse problema, ele se trata de um objeto. E quanto mais delimitado esse objeto for, quanto mais específico esse objeto for, mais chance de sucesso o seu artigo terá. Então não queira abraçar o mundo, né? Tem um ditado que fala que quem muito abraça, pouco aperta, né? Abrace pouco, pegue pouco. Ah, eu quero estudar o direito previdenciário. Tá, o que é dentro do direito previdenciário? O regime geral? O regime próprio? O regime complementar? O regime geral. Dentro do geral, qual é o ator que você quer estudar? Nós temos 6 atores dentro do regime geral. Ah, eu quero estudar o empregado doméstico. Ótimo. Mas você quer estudar o empregado doméstico desde quando? Ah, desde o começo da existência dele, professora? Não. É muito ambicioso. Você tem que fazer um recorte. Eu diria que desde a Constituição de 88 já está muito para um TCC. Eu acredito que o recorte teria que ser menor, menos anos, 3, 4 anos para cá. Como está se comportando, ou pelo menos da última mudança na legislação previdenciária, acho que ficaria melhor. A última alteração na legislação previdenciária em relação ao empregado doméstico e discutir isso. Não é pegar toda a legislação previdenciária, impossível de se discutir isso num TCC. Então você tem que ter junto, por isso o papel do orientador é importantíssimo, porque ele já tem uma vivência, uma experiência, para poder delimitar junto com você o seu objeto. Delimitado esse objeto, você começa a percorrer o caminho epistemológico, que pode mudar no meio do curso, não é verdade? No meio do caminho você acaba descobrindo uma melhor forma de explorar aquele objeto. E de repente mudando até o próprio problema. Espera um pouquinho. Bom, voltando aqui do nosso break, nós estávamos falando, portanto, dessa delimitação tema, né, do problema, importante para que você consiga, acima de tudo, desenvolver um trabalho que seja execuível, ou seja, entregar aquilo que você promete. E a todo momento, na construção do seu texto, algo que deve ficar evidente para você eu tenho um problema, e esse problema, que via de regra vem como forma de pergunta, né, ele precisa ser respondido ao final do texto. Eu estou me comprometendo a responder. Isso que eu estou escrevendo colabora com a resolução desta pergunta? É algo que sempre gera dúvida quando eu vejo e debato, né, com os meus orientandos a respeito da escrita, da estruturação do texto. Porque, de repente, o pesquisador quer colocar lá um histórico, né, quer colocar uma conceituação, e essa conceituação não colabora em nada com a resolução da pergunta. E você tem que compreender que você tem, né, no caso da FABENORTE, de 15 a 20 laudas para concluir o seu trabalho. Dentro dessas 15, 20 laudas, você precisa debater de forma profissional, científica, o tema que você se propôs e responder a pergunta que você também propôs para o seu leitor.
Então, tudo aquilo que você escrever, ele tem que desaguar de alguma forma no seu problema, ele tem que colaborar. É uma forma de argumentação, certo? Quando o seu argumento ele é forte, ele colabora com a resolução do seu problema, então é válido para o texto. Então não adianta você jogar conceituações, traços históricos que sejam relevantes para o argumento. Você tem que convencer o seu leitor de que o seu ponto de vista colabora em alguma coisa com essa construção científica que você está fazendo, né? E você tem que perceber também que se você estiver diante de uma banca que vai analisar o seu texto, a banca, além de analisar o que você disse, ela acaba procurando o que você não disse. Dentro do texto. Dentro do texto. Você percebe o perigo que você corre de não acompanhar uma metodologia? Porque ele vai fazer o seguinte, ó, lá em cima ele me prometeu algo. Ele me prometeu responder esta pergunta. Ele gastou aqui 2, 3, 4 parágrafos falando de um histórico que não colabora em nada, não argumenta sobre nada do que ele propôs, né? Então, assim, cadê? Ele vai procurar o que você disse e vai procurar o que você não disse, né? Outro ponto chave... Só um parênteses. Ele vai ficar perseguindo a sua resposta o tempo todo, né? Exatamente. A sua resposta no texto. Então, assim, pegue o seu problema, coloca numa mochila virtual e coloca nas suas costas para você não esquecer dele em momento algum. Isso. Leve ele incorporado com você pro tempo todo. Você está tentando responder o seu problema e não ir para caminhos que de repente não vai levar essa resposta. E exatamente cada linha que você escreva, você pense, isso colabora com o meu argumento, com a finalidade do texto? Se você sentir que não colabora, pode descartar, porque efetivamente é descartável, né? Por mais bonito que seja. Por mais bonito que seja. Outro ponto-chave, espero que vocês compreendam, vou tentar falar aqui de maneira bem categórica, que eu comentei com a Ellen e ela também concordou comigo, e o Marco também. E o Marco pode até discorrer bem sobre isso também. A sua bibliografia, os autores que você escolher para falar, eles que devem acompanhar a sua metodologia. E não a sua metodologia que deve acompanhar os autores. Porque às vezes você está lendo ali um textinho, achou o texto bacana, esse tema aqui é interessante, e aí você começa a falar aleatoriamente sobre aquilo ali, e depois você vai ter um problema metodológico para poder encaixar, ou seja, sob que ponto de vista que eu estou fazendo isso aqui. Então, o raciocínio é justamente o contrário. A partir do momento que você encontrou este problema que nós estamos tanto batendo aqui e definiu, portanto, o tema que você vai abraçar, né, curto, execuível, você vai definir para o seu leitor como que você vai chegar na resposta. Esta é a metodologia. Gente, eu vou chegar na resolução deste problema a partir desse passo a passo. Isso é sua metodologia. E aí, os autores que você vai ler têm que colaborar com essa sua metodologia. Então, você vai encaixar eles dentro da sua metodologia e não o contrário. Você lê alguma coisa e depois ficar com problema de desenvolver a metodologia. Então, percebam que efetivamente estabelecer uma metodologia bem feita e tentar seguir aqui as ferramentas que nós vamos propor uma forma de catalisar mesmo a construção do seu trabalho. Esse slide está aparecendo para eles, Marco, do Rúdio aí? Eles estão acompanhando conosco os slides? Porque fica mais fácil também da gente ir dando direcionamento aqui. Uma coisa importante de ser dita também, eu acredito que está em algum momento aí dos slides que a gente colocou, que eu acho relevante, é o seguinte: a gente não senta um belo dia, eu falo muito isso para os meus orientandos, e decide escrever o meu artigo do TCC. Né? Tem aquele slide que fala o que você faz, o que você tem que, como começar, né? Ir em congressos, por isso,
eu acho tão importante esse vídeo que a gente está gravando, essa discussão, para os alunos que estão nas fases iniciais ali do segundo, terceiro período, quarto, que tem congresso, tem FEPEG, tem, né, tantos eventos, e aí é esse slide. E aí os alunos ficam assim, nossa, mas eu tenho tanto tempo pela frente ainda, vou deixar mais para frente para participar desse congresso, pensando no certificado para bater hora, né? Uhum. E sendo que o intuito maior desses congressos, dessas discussões, dessa mesa redonda, não é só o certificado, né? Que é abrir a cabeça, é ver temas, é produzir problemas, né? Então, como a gente trouxe aqui, leituras, cursos de pós-graduação, participação em seminários, participação em congresso, troca de acolhimento, de conhecimento, estudo, discussão. Então, participar disso não está só na sala de aula, porque a sala de aula é só a ponta do iceberg. Por mais que o professor queira mostrar o que está acontecendo de mais atual, ele fica preso em te dar uma base. E muitas vezes que ele está te dando essa base, não tem como ele te contextualizar naquilo que é mais importante sobre aquele tópico atualmente, porque você precisa da base para entender. E aí a gente fica pensando, quem não vai em congresso? Quem não acompanha um evento científico e não se atualiza, fica com aquela base acadêmica e sem condições de pensar em qualquer problema de pesquisa. Porque na sala de aula você recebe apontamentos de estudo, né? Então, você tem que buscar também. E no congresso, nessas leituras, nessas discussões, você encontra muitos outros apontamentos que pode abrir a cabeça e pode ajudar. Porque é muito difícil quando você está lá na ponta já, no 8º período, nono período, você sentar para escrever. Mas também não é impossível. E aqui a gente vai mostrar, né, algumas dicas, vamos dar algumas dicas para isso. E acredito também que, por mais que nós estejamos aqui tentando atingir o público na sua maior extensão, né? Desde aqueles que têm a oportunidade de começar, né, do zero, com mais tranquilidade, aos que já estão aí num período já de construção do texto mesmo. Se alguém tem que em algum momento, com certeza, da sua graduação, você sentiu um incômodo com determinado conteúdo. Aquele que gerou uma polêmica na sala e, acima de tudo, que gerou uma polêmica para você mesmo, né? Como eu disse, o professor está explicando sobre a reforma agrária. Aí você pensa, mas a reforma agrária não é cumprida, porque isso me incomoda. Então, é lógico que quanto mais você esteja em contato com esses, né, ícones que a Ellen leu aí para vocês, seminários, mesas de discussão, pós-graduações, mais oportunidade você vai ter de estar em encontro com os principais temas, né, que estão em evidência, que ainda precisam de uma análise mais profunda. Volta e meia aparece uma lei nova, algum professor traz, né, um debate sobre como você vai trabalhar, quais os pontos de vista que podem ser dependidos dessa nova lei. Mas se você já está no momento de preciso construir o texto agora e já não dá mais tempo, né, de seguir esse protocolo aí, procure dentro de você o que te incomodou durante a graduação, né? Procure dentro de você um problema que você gostaria de resolver, né? E se você já tem um tema, eu acho que a receita melhor agora é diminuir, né? Fazer um recorte. Lapidar. Isso. Eu acho esse slide uma coisa bacana que a gente acabou encontrando no livro de metodologia, e eu acho que intuitivamente é algo que eu já faço na prática, e agora eu vi que tem um nome, título funcional. Eu acho que quando a gente pensa em um problema de pesquisa, quando você pensa em algo que te incomoda, igual o Fábio falou, isso pode ser um título provisório de um trabalho do qual você vai investigar mais a miúde, mais a fundo. E nesse momento é que vai começar mesmo a lapidação. Então, para você lapidar sobre o seu tema, você precisa de ampliar muito o seu conhecimento sobre o tema. Então, nesse slide mostra como um título funcional. Então, vamos supor, o professor Fábio está falando de reforma agrária, a professora Ellen gosta do direito constitucional, do direito previdenciário, né? E aí, isso quer dizer, isso são grandes áreas temáticas, né? Direito previdenciário, direito constitucional. Então, dentro disso, você tem algo que pode se tornar um problema de pesquisa.
Então, quer dizer, pode se tornar um problema de pesquisa, porque nesse momento você escreve um título funcional, pensa um exemplo de um título aí, sei lá, acumulação de cargos. Mandato de segurança ou acumulação de cargos, né? Coisas que a gente vê aí que são bastante úteis, né? Bastante utilizados aí dentro do direito. Então você vai, a partir desse título funcional seu, começar a explorar a literatura. E aí a gente chama isso de revisão exploratória de literatura. E nessa revisão exploratória de literatura, a gente volta no slide que estava lá atrás. Você pode de repente perceber que o que você tinha de problema, na verdade, era só falta de conhecimento. Que um monte de gente já esclareceu sobre o seu título. Mas ao mesmo tempo, você pode começar a modificar esse título funcional seu de forma que você vai encontrando resposta para aquilo que você pensava que não tinha resposta, mas você vai ficando com dúvida em outros aspectos daquele tema. E essa dúvida que você vai tendo vai fazendo você ler mais. E quando você percebe que essa dúvida não fica muito bem clara, pronto, você tá perto de achar um problema de pesquisa. E eu queria fazer um parênteses aqui, fazer um comentário, que esses dias eu falei com os meus alunos, assim, né? Que às vezes a gente está no Instagram e aí naqueles vídeos curtos, né? Aparece sempre alguém dizendo assim, arraste, né? Arraste para cima e vou te ensinar a técnicas de leitura. Arraste para cima que eu vou te ensinar a ler com tal velocidade. Arraste. Aí eu até brinquei com uma aluna minha e disse o seguinte, que eu ia gravar um vídeo desse e falar assim, arraste sua cadeira e sente nela. Né? Arraste sua cadeira, sente nela. E concentre-se e agarre nisso. Porque ninguém vai fazer por você. É você que vai fazer. E a leitura é a base de toda a construção do seu trabalho científico. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Passar os olhos num texto e passar não vai resolver. É leitura diária, leitura árdua, que vai exigir muito de você, às vezes até abdicação pessoal. Mas se você não se dedicar, se você não ler, se você não tiver horas a afinco ali de dedicação, você não consegue nem começar. Então, o começo é a leitura. É isso que o professor Marco Túlio estava falando, o professor fala. Leia, delimitou. Vamos partir agora do princípio de que você encontrou junto com o seu orientador. Eu sempre gosto de ressaltar muito o orientador, meus colegas, porque eu acredito que o aluno da graduação, eu me vejo lá na graduação, sentada lá na graduação, e eu não me via com essa total capacidade de delimitar esse tema, de encontrar esse caminho, se não fosse a minha orientadora. Então, Lídia... De achar que vai chegar para o orientador com o texto pronto, só para ele. Exatamente. Então, assim, eu lembro da minha orientadora, Lídia, eu não esqueço do nome dela, tenho contato com ela até hoje. Então, assim, eu não acredito que esse aluno lá da graduação, lógico que tem muitos alunos na graduação, no direito, que já tem outra faculdade, que já tem outra experiência, né? Lógico que nós temos exceções aí, mas eu tô falando de um todo que eu acho que o papel do orientador é importantíssimo aí, nesse começo, nesse desenvolver do trabalho. Com certeza. Só remontando aqui, trazendo uma espécie de roteiro do que o Marco falou, e ressalto só porque ele explicou muito bem, mas só porque eu acho tão fundamental o que ele está falando, é mais ou menos o seguinte, ele remontou um slide que nós vimos que dizia o seguinte, será que este problema ele é só seu? Então vamos partir do pressuposto de que você acha que encontrou, o seu problema pode ser falta de conhecimento seu. Vamos partir do pressuposto de que você acha que encontrou esse problema, falando a questão aí da reforma agrária, a reforma agrária efetivamente ela não acontece. E aí você acha que esse é um tema muito interessante. E aí você vai o quê? Fazer o que o Hélio acabou de falar, né? Não tem fórmula mágica, é sentar e ler sobre o tema. E aí você de repente pode se deparar com a frustração de que esse tema já foi muito abordado, né? Ou seja, esgotado. Não tem, dentro do que eu estava imaginando, de que era o meu problema inicial, já não tem muito o que eu extrair aqui, porque efetivamente os problemas da reforma agrária no Brasil já foram muito, né, mais do que trabalhado aí por vários autores, né, provavelmente está melhor do que eu. Então, o que o Marco falou que é essencial é o seguinte, por mais que você se frustre por não achar exatamente, ou melhor, por se deparar com um problema que já foi resolvido, por assim dizer,
é que no momento em que você estiver lendo, outros problemas vão aparecer. Porque quando você estiver lendo lá, de repente um autor vai falar de um artigo que você esteja lendo, né? A gente vai falar aqui sobre a questão da bibliografia. Você lê um artigo lá, no autor que estava falando, e ele pegou determinado ponto da função social da propriedade que você não tinha se atentado e que ele mesmo define como algo que ainda precisa de maiores estudos. E aí pronto, você fala, ó, esse caminho aqui eu posso seguir, ainda é algo relevante, é algo interessante, é algo que é um ponto de vista que não foi muito explorado. Então percebam que essa fórmula que o Marco passou, de você colocar um título, né, Marco? E dar esse pontapé inicial de um estudo a partir de um problema que te incomode, em algum momento você vai acabar desaguando nenhum problema interessante e vai ter condições de fazer um trabalho muito bom, tá? Esse slide está na tela, né? Uhum. Bom, então o passo a passo basicamente é esse, né? Delimitação, a análise da relevância e viabilidade do estudo proposto. Acho que você pode bater um pouco nessa tecla aí da viabilidade também, né, professor Flávio? Porque a gente também não tem a ambição de ganhar um prêmio Nobel, de ser, né, mencionado numa grande convenção científica. A gente está contribuindo com um pedacinho de caco de vidro num grande espelho que foi quebrado, que é a ciência. Então a gente vai lá e coloca um caquinho de vidro. E às vezes, uma coisa que eu quero aproveitar que você falou aqui, Fábio, às vezes rever uma literatura é importante porque nem sempre é falta do assunto discutido, mas às vezes o assunto está discutido de uma forma fragmentada e aí você consegue unir as ideias e construir um material material focado naquele problema que já está discutido na literatura, mas de uma forma dispersa. Então eu falo que às vezes fazer uma boa revisão de literatura, nem sempre você está resolvendo algum problema em específico, mas você está aproximando informações úteis para você compreender um problema e que de repente foi escrito de maneira não muito clara, não muito didática por outros autores. Então a gente tenta criar também esses textos didáticos, né, que fazem uma revisão de literatura de uma maneira mais objetiva sobre um determinado foco. Perfeito. Então, às vezes, a revisão de literatura, eu já trabalhei muito com isso, de rever um tema que a gente sabe que já tem literatura, mas é uma literatura muito dispersa. Então, a gente tenta compilar aquilo para que o leitor possa estar atento ao que você quer passar para ele, a um ponto específico daquele problema. Exatamente. Isso vai muito ao encontro, por exemplo, da maneira como o Foucault trabalha no seu livro Arqueologia do Saber. Ele trabalha a questão da história, né, como método e ele faz a seguinte construção. E eu acho que quando se fala de metodologia, a gente pode pensar muito sobre essa ideia do Foucault. Quando a gente pensa em análise da história, a gente analisa ela de uma maneira retilínea. Ou seja, você mentaliza aí horizontalmente. Início, meio e fim. Então, quando você está analisando a história de alguma coisa, você meio que tem como objetivo principal buscar o início, onde que isso tudo começou, né? E quando o pesquisador ele acha que atingiu esse objetivo, eu cheguei no início de tudo, ele meio que começa a ter possibilidade até de prever como é que o fim vai ser, né? Então, quando você analisa a história de maneira retilínea, você consegue trabalhar com essa forma. Só que o Foucault ele desconstrói essa análise da história a partir de uma visão horizontal. Ele pensa, né, a palavra aí, arqueologia. Quando a gente pensa em arqueologia, a gente pensa em cavar, né? Ele pensa a análise da história de maneira vertical. Então vamos pensar aí como o solo é construído. Nós temos aí camadas. Então para o Foucault, ele pensa o seguinte: existe sempre uma camada abaixo. E eu não estou procurando o início de nada. Não estou procurando o início da história.
Estou apenas tentando entender como essa camada de cima foi construída a partir de algo embaixo que a sustenta. Então veja bem, não me interessa como começou e como vai acabar. Me interessa entender como que isso aqui se sedimentou, como que isso se estruturou. E para eu entender como a camada de cima se construiu, eu preciso cavar um pouquinho lá de baixo e encontrar de baixo. E aí percebam que eu sempre vou ter o quê? Ponto de partida. Isso não acaba, nem para cima e nem para baixo. Então, o que a gente está propondo aqui em termos de metodologia? O que isso importa para vocês? Importa vocês apenas encontrarem uma dessas camadas, ou seja, reforma da Previdência. Como a proposta da reforma da Previdência está se sedimentando? O que deu base para que ela chegasse no texto de lei como está agora? Então é só esse recorte que você precisa. Você não precisa chegar no meio e muito menos no fim, né? Quando se fala de fim, finalidade, de conclusão em trabalho de curso, não sei os colegas aqui, mas para mim é cacofônico ouvir, né? Cheguei aqui na conclusão da conclusão, ou seja, a partir daqui não, absoluta. A partir daqui não tem mais nada para ser estudado. Não é a pretensão do pesquisador, é apenas encontrar uma camada. E tomar muito cuidado também com palavras como vou buscar analisar minuciosamente, vou buscar esgotar todas as premissas. É ser muito ambicioso, tentar não romantizar o texto, né? Se você estiver falando de algum ator político, por exemplo, né? Quando a gente vê muito isso em trabalhos que trazem atores políticos à tona, e você fala, porque o fulano de tal foi extremamente caprichoso, extremamente... Como que você chegou a essa conclusão, dessa extremidade dessa pessoa para quem você trouxe para o texto? Quando você diz... traz para a primeira pessoa, tenho certeza absoluta, imperativo é. Tomar muito cuidado com essas palavras, porque essas palavras te denunciam, né, o quanto você investigou, porque se você tivesse realmente investigado isso, você não estaria com toda essa verdade absoluta. Exatamente. Né? Até no momento de justificar o seu texto, né, o tema é relevantíssimo, isso. O tema deve ser estudado, né? Calma, você é um pesquisador dentre tantos outros, que tem tantos outros pontos de vista. Então, quando você for demonstrar a relevância do seu texto, mostra como ela é relevante, mas ela não é imperativa. Né? Então, o primeiro passo, por assim dizer, acho que conclui bem o que o Ellen está falando aqui, é basicamente a questão da humildade do pesquisador. Humildade. Essas palavras assim, conclui-se, com certeza, né, é possível ver que de fato é isso que acontece, então a gente evita bastante. Porque você está sendo pretensioso, né? A gente coloca assim, sugere-se que, considerando o que foi discutido, isso possa ser uma verdade. Infere-se da pesquisa Infere-se, é possível compreender baseado no que foi dito. Partindo desse pressuposto. Você vai assim, amarrando. Encerrar um assunto dentro da ciência, a gente volta naquilo que a gente está falando. Não existe a verdade absoluta. Nada se encerra com um ponto final. Porque o seu examinador da banca, quando ele pegar seu texto, né, ele vai ali estabelecer parâmetros de correção naquele texto. Então ele vai lá na sua introdução, ele vai buscar na sua introdução o seu problema. Porque o problema já tem que estar de cara ali na introdução. Muitas pessoas colocam a metodologia no finalzinho da introdução, outras já preferem colocar ela no início do desenvolvimento, que também não está errado. Né? E aí ele vai pontuando, porque o olho dele é clínico, né? É uma coisa que ele está acostumado a fazer. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar a sua introdução, ele vai entender a sua introdução, o que você quer com esse trabalho? Ele vai ver se você respondeu isso. Qual a sua metodologia? A metodologia é a menina dos olhos do seu avaliador. Ele vai olhar a metodologia, porque a metodologia é o que vai validar seu trabalho. A metodologia é o caminho perseguido até chegar. Então não tem como ser descartado. Então a metodologia tem que dar atenção. Se você não está dando, dele. Depois ele vai ver a sua discussão. Estamos falando aqui, né, pessoal, mais com ênfase na revisão de literatura. Sim. Né? Eu estou focada na revisão de literatura. Não que na pesquisa empírica também não se utilize disso, mas eu acredito que é mais direcionado para a revisão de literatura. Então, ali na revisão de literatura, você vai buscar, esgotou, né, pelo menos é o que
que entende que você esgotou, você vai trazer essa literatura, que não é só doutrina, e às vezes nem a doutrina vai se encaixar dependendo da doutrina. Então você vai trazer artigo científico, vai trazer esses autores para demanda, e aí você vai pegar esses autores, vai colocar eles para conversar, para discutir, e a partir da discussão desses autores sobre o seu problema, você vai criar conceitos. Então, não é uma resenha. Eu não vou trazer a opinião do fulano, do Beltrano e ir descrevendo. Não, eu vou trazer a opinião do fulano, do Beltrano, vou analisando os pontos que ele conversa com os autores, um com o outro, é uma discussão. Por isso que chama desenvolvimento. Ainda tem gente que coloca tópico de discussão, que também não está errado, que é a discussão dos autores escolhidos ali. E essa discussão vai gerar um conceito, que é o seu conceito, que é construído a partir da discussão dos autores que você escolheu trazer para o texto. E aí você vai dando corpo para esse conceito até chegar na sua resposta. Exatamente. É como se você fosse o mediador destes autores. Exatamente. Né? E um outro problema que a gente identifica muito nos trabalhos é a conclusão do raciocínio, tá? A partir da citação do autor. Ou seja, você deixou para o autor concluir o raciocínio que você começou. E assim, lógico que o autor ele que dá base ao seu texto, mas nós estamos procurando não o autor, porque senão eu li o autor. Exatamente. Eu estou procurando a sua opinião. O que você está afirmando, por que a citação desse autor está colaborando com a sua ideia do texto. Então nunca termine a construção do raciocínio com citação. Você precisa terminar a partir da conclusão do seu raciocínio. Você inicia o parágrafo, inicia o tópico a partir de um raciocínio, de um ponto de partida que você pretende provar para o seu leitor. Vai se embasar, porque você não tem, né, este poder enquanto você não é o doutrinador. Então você precisa, né, trazer uma base bibliográfica. O autor te dá a base para sustentar aquilo que você está falando, mas é você que conclui, é você que traz o novo, é você que fecha o raciocínio. Então tome cuidado no momento de construir o texto para não finalizar o seu raciocínio com a ideia de outra pessoa, porque a ideia de outra pessoa todo mundo já tem. A gente precisa da sua. Acho que a gente podia partir agora para a análise da estrutura. Sim. Tá na tela aí, né, Marco? Agora. Bom, está convencionado dentro da FABERNORTE a estrutura da formação do trabalho dentro do que está aí na tela para vocês, e efetivamente não poderia deixar, né, não poderia ser de outra forma, porque dentro das ciências que nós estudamos, este que é o formato ideal para a construção do nosso texto. E aqui a gente está batendo, né, metodologia, que a metodologia tem que ser certinha e tal, mas não tem esse... Tem o rigor, claro, tem a necessidade, claro, mas não é um bicho de sete cabeças, não, né? Vocês vão ver que dentro do nosso campo de pesquisa, diferentemente do Marco, a metodologia ela acaba sendo um pouco mais simples, a depender, né, do que você está pesquisando. Porque percebam que na área da saúde, como eles trabalham muito com pesquisa qualitativa, com experimentação, né, de novos métodos para alcançar determinados objetivos, né? Quantitativa, eu falei qualitativa, né? Sim. Quantitativa, desculpa, eu falei errado. Eles trabalham muito com a pesquisa quantitativa. Então, para eles, a definição claríssima do método, né, é ainda mais relevante do que para nós, porque tratam-se efetivamente de experimentos, por assim dizer. Não estou falando bobagem não, né, Marcos? Não, a gente trabalha bastante, por exemplo, porque a gente vai voltar naquele ponto de novo, né? A nível de um trabalho de conclusão de curso, a gente precisa pensar na viabilidade de desenvolver aquela pesquisa. Mas quando a gente fala da estrutura do trabalho, a parte da metodologia, quando a gente está trabalhando com a revisão de literatura, ela acaba ficando, de certa forma, repetitiva, no sentido de que a gente usa bases de dados, de busca de dados muito comuns, muito frequentes. Na nossa área, por exemplo, a gente usa a Medline.
na área de vocês, a gente precisa identificar qual que é a base de dados. Eu acredito que o Google Acadêmico vai ser um pontapé inicial para você começar a explorar a literatura que está disponível no meio digital. Né? Então, assim, nessa parte da metodologia da revisão de literatura, o usual dentro da área das ciências da saúde, e eu acho que pode ser levado também sem grandes problemas para a área das ciências sociais aplicadas, seria meio que um passo a passo de como você teve acesso à literatura. Né? Você está fazendo uma revisão de literatura baseado em uma revista importante dentro da área jurídica, né? Ou você está usando o Google Acadêmico. O Google Acadêmico é um banco de dados, gente, que é assim, tem um tamanho que eu não sei se é possível calcular a quantidade de artigos científicos que você encontra pelo Google Acadêmico. Hoje, se você coloca lá no Google assim, Google Acadêmico ou Google Scholar, ele vai abrir uma abazinha específica, onde você, ao clicar nessa aba, ele abre um outro ambiente de pesquisa que você encontra somente artigos científicos ali. Então, você vai eliminar Wikipédia, blog, elimina isso tudo, então ele vai para artigos científicos. Nem sei se eu podia falar isso, mas tudo bem. E aí, por exemplo, uma outra base de dados que eu acredito que dentro da área das ciências sociais também pode ajudar é a base chamada Cielo. Sim. A base Cielo, o próprio Google Scholar, né? E eu não sei se tem... eu acho que uma base interessante para vocês usarem também pode ser a base da CAPES, periódicos CAPES. Porque lá dentro dos trabalhos nacionais, tem muita coisa. Está tudo lá praticamente. Né? E aí, assim, à medida que você vai fazendo aquilo que a gente chamou de revisão exploratória da literatura, você vai inevitavelmente começar a encontrar com referências que vão se repetindo. Os autores que vão discutir o direito agrário ou o direito previdenciário, eles vão começar a fazer citações repetitivas de um determinado autor ali que é clássico dentro desse tema, por exemplo. Esse autor, você precisa de usar ele também. Quando você identifica um trabalho clássico, e esses trabalhos geralmente eles vão estar na introdução dos artigos científicos, que é aquela apresentação sobre aquilo que vai se abordar, né, onde o problema se situa. Então você vai encontrar esses autores clássicos, e aí geralmente esses trabalhos clássicos eles não são fáceis de encontrar nas bases de dados virtuais, e aí você precisa recorrer talvez a uma biblioteca, né? Mas eu acredito que com base no que está disponível digitalmente, é possível a gente construir 90% de todos os TCCs que vocês quiserem, todos os temas que vocês quiserem. Né? E aí nessa parte da metodologia você vai descrever como que você utilizou até mesmo a base de dados digital. Então, por exemplo, eu quero pesquisar sobre... Vamos falar alguma outra coisa do direito aí? Direito agrário, previdenciário... Contratual. Direito contratual. Aí eu quero pesquisar alguma coisa do direito contratual. Beleza, direito contratual é grande. Eu quero procurar alguma lacunazinha lá dentro desse direito contratual. Esses microempreendedores entram nisso? Ou estou falando alguma besteira? Entra também. Entra também, Vocês me perdoam, tá, gente? Eu estou tentando ajudar metodologicamente. Então, aí nessa parte da metodologia, você tem que descobrir palavras-chave que vão te ajudar a encontrar os títulos e os textos de relevância para descobrir o seu problema. Né? Eu costumo brincar de chamar isso de googleologia. Quer dizer, você faz a pergunta para o Google, ele te responde, mas você tem que fazer a pergunta certa. Então, quais as palavras-chave que se encaixam no seu tema? Você delimitou um problema, tem que ter palavras-chave. Poxa, então direito contratual é uma coisa que eu quero ver. Quero ver aqui as maneiras com que esses contratos são executados. Então, algumas palavras-chave que você colocar dentro do Google vai te ajudar a direcionar e encontrar as referências principais. E aí lá na metodologia você coloca. Então, inicialmente foi realizada uma busca no Google Acadêmico para aprofundar o tema ou para reconhecer a literatura disponível em língua portuguesa sobre o tema, e foram encontrados 19 artigos. Desses 19 artigos, após leitura de títulos e de resumos, percebeu-se que 10 artigos poderiam
estavam dentro do tema, né, escolhido para a abordagem da presente pesquisa. Então, nessa parte da metodologia, a gente tenta colocar para o leitor como que você chegou naquela literatura. Porque senão a gente volta àquilo que o professor Aurélio falou no começo. Eu fiz uma revisão de literatura, mas eu escolhi esse livro aqui, eu escolhi esse artigo aqui e eu escolhi esse. Mas na literatura tinha 30. Aí não é revisão. Isso é uma revisão de literatura, é muito subjetivo. Fica melhômetro, né? Apesar da revisão de literatura aceitar uma certa subjetividade, a tendência hoje na ciência, principalmente na ciência da saúde, isso está indo muito para a área das sociais. Eu acho que seria muito bem visto dentro de um TCC se tivesse uma delimitação bem precisa de como que os artigos foram encontrados. Eu acho que isso seria bem visto, né? Foram utilizadas essas palavras e a partir da seleção desse universo de trabalhos encontrados, incluiu-se nessa pesquisa 10 artigos. E por buscas manuais nas referências desses 10 artigos foram encontrados referenciais teóricos que são repetitivamente, né, citados dentro dos autores e que são bases para compreender o assunto. E olha que interessante como isso dá fidedignidade para o seu trabalho. O que o Marco está falando é o seguinte: se o avaliador da sua banca fizer o mesmo procedimento que você, inegavelmente ele vai chegar no mesmo ponto. Então ele não vai poder falar que a sua pesquisa não é científica. Ou ele vai chegar muito próximo. Ou muito próximo. Né? Eu consegui ver que eu fiz a pesquisa dentro das mesmas condições que a metodologia propôs e eu cheguei efetivamente nos 10 artigos. E a partir desses 10 artigos, o autor colocou os pontos de vista que ele achava interessante. Então, percebam que o método aí obedeceu, né? Ficou certinho. Eu poderia dar outro exemplo aqui, por exemplo, eu me proponho a falar sobre o direito dos animais. Como as prefeituras do norte de Minas trabalham com o direito animal. Existe legislação? Não existe? Aí você vai precisar colocar o que na sua pesquisa? Que você entrou no Google, pesquisou o que? Os portais, né? Quais portais pesquisa, né, que você entrou? Isso, os portais de transparência, das prefeituras, e que nessa sua pesquisa, através dos portais de transparência, digitando, por exemplo, as tags cachorros ou animais, direito a animais, saíram um número X de leis em cada uma dessas prefeituras. Então, pronto, você já fez ali o levantamento do que você precisa para analisar. Então, nada pode cair de paraquedas no seu texto. De repente, você não falou como você chegou e de repente você começa a falar de uma lei dos animais. Tá? De onde que veio essa lei? A primeira pergunta que quem está vendo o seu texto vai fazer, tá? De onde veio isso aqui? Não, ele explicou lá na metodologia que a partir de uma pesquisa no portal de transparência, ele digitou tal palavra e saiu a lei correspondente. Eu gostaria de fazer um lembrete aqui também, porque acredito que vai nos assistir não só alunos que já estão lá na ponta, né, que já tiveram aula de metodologia, mas às vezes alunos que estão começando agora, enfim. Quando a gente fala de revisão de literatura, a gente não está colocando dentro da revisão de literatura os documentos, né? Então, documentos, lei, legislação, jurisprudência, isso é documento, é uma análise documental. Então, qual é a diferença da análise bibliográfica para a análise documental? A análise documental é fonte primária, é o seu olhar sobre o documento dando interpretação a ele. A análise bibliográfica é a análise secundária. Já é alguém que deu o olhar em cima do objeto e está te dando respostas. Então é diferente. Então lá na sua metodologia, se você está analisando, como a maioria eu acredito que sim, vai estar analisando lei, né? Tem que colocar que a análise documental pautada na legislação também, isso é importante ser dito. E uma coisa também que eu acho que é importante falar aqui, é que quando você busca artigo, é artigo científico, artigo publicado em revista, você pode usar até como uma forma, depois eu acho que vai ter que ficar para uma outra aula, a gente grava depois para o Marco falar de revisão sistemática, não sei se vai dar tempo hoje, mas quando você fala de revisão sistemática, você, por exemplo, escolhe estudar só artigos publicados em revista 1, ou B1, ou B2, não sei. Aí, só que você tem que ter uma coisa em mente, que você está analisando artigo científico publicado em periódico.
Agora, você não pode encontrar na internet, de repente, uma dissertação ou uma tese que não foi publicada e incluir ela na sua bibliografia. Eu acho que empobrece a sua bibliografia, minha opinião. Né? Não sei se os colegas concordam. Outra coisa, tomar muito cuidado com manual de curso. Manual do direito previdenciário, manual do direito constitucional, manual do direito empresarial. Manual não tem uma solidez científica. Então, vai pautar na doutrina. Lógico que os doutrinadores vão estar aí caminhando com vocês o tempo todo, né? A gente sabe disso. Então, mas busque doutrinadores renomados. Curso de direito constitucional, curso de direito empresarial, curso de direito empresarial. Porque o manual, às vezes aquele autor ali, ele está compilando informação do curso do direito, compila várias e faz um manual para você estudar para o OAB, você estudar para o concurso, que não tem o mesmo foco científico da doutrina pura, do doutrinador. Então tem que tomar muito cuidado com esses manuais aí, porque você vai estar na sua banca um professor, né, que sabe muito bem a diferença de um manual para uma doutrina e vai te criticar pesado nisso daí. E só um OBS aqui importante, que talvez vocês não estejam acostumados com a nomenclatura. Quando ela se refere à revista B1, isso aí é um escalonamento de qualidade, né, por assim dizer, do que se é publicado. Então, a gente tem aí um topo das revistas mais requisitadas, em que os melhores artigos são publicados. Então, procure, né, quanto mais você chegar neste topo, melhor, com certeza, será a qualidade do seu texto. Lógico que quanto melhor é a revista, né, melhor também é o texto, então ele vai ser mais complexo, vão abordar aí temas que você precisa ter um cuidado até para falar, né? E aproveitando essa fala sua, para encontrar esses trabalhos, você vai entrar no Google, coloca assim, Qualis Capes. Aí ele vai entrar numa plataforma chamada Plataforma Sucupira. Nessa plataforma Sucupira, você pode clicar lá, área de avaliação, direito. E aí você coloca a qualidade. Você pode começar com a qualidade A1, que seria a mais né, melhor avaliada. Sim. E aí você vai ter uma lista de revistas que são as melhores avaliadas pela CAPES. Então, se você quiser, pelo nome da revista, entrar no site da revista e buscar dentro dos arquivos da própria revista artigos que vão ter a ver com o seu tema, é também uma maneira metodológica de selecionar artigos. Então você pode, por exemplo, identifiquei as revistas de maior qualidade segundo a avaliação CAPES, a revista de Qualis A1, e dentro da base de acesso, né, de cada uma dessas revistas foram procurados periódicos utilizando as palavras-chave. Aí você vai colocar aquelas palavras-chave que você já identificou alguns artigos. Dentro dos próprios artigos que você já fez aquela busca no Google acadêmico, embaixo de resumo de todo o artigo tem palavra-chave. Então aquela palavra-chave é uma colinha para você, porque é uma forma de você encontrar o artigo que te interessa. Você vai escolhendo essas palavras-chave. Então você acha revistas, você pode, dentro da sua metodologia, optar por fazer busca dentro de algumas revistas que dentro do título dessa própria revista, por exemplo, tem revista de direito previdenciário, então ali seria um local interessante para você procurar debates sobre o direito previdenciário, né? Eu acho que a gente propôs fazer essa discussão aqui, a gente está avançando de uma forma bem legal, porque a gente está mostrando como delimitar o tema, né? Quer dizer, a importância, na verdade, de delimitar esse tema, como a gente começa a vasculhar a literatura, algumas formas de vasculhar essa literatura, e a gente começou a falar um pouco desse cuidado para a TCC. Eu vou tentar fazer uma pergunta assim para a gente ir mais para o TCC. O que seria uma metodologia dentro do direito plausível para se fazer um TCC? Então, assim, aquilo que seria o mais comum e algumas um pouquinho só mais ousadas para a gente conseguir fazer um bom TCC. O que seria, na opinião de vocês? Eu acho que, assim, como ponto de partida apenas, eu acho que essa construção que você acabou de fazer é tão relevante porque acaba tirando um anseio de quem está começando a escrever, principalmente, que é mais ou menos assim:
por onde eu começo a falar desse tema que eu me propus. Eu acho que o maior desespero é esse, por onde começar. E quando você faz aí uma varredura dentro do molde que o Marco colocou, você já tem o quê? Uma peneira, né? Que você já delimitou. Porque o intuito de quem trabalha em direito é assim, eu vou começar lá de Platão e Aristóteles. E aí, quando você acabar de falar do Platão, já não dá mais tempo nem de falar do Aristóteles, já acabou 20 páginas. Então eu acho que o primeiro passo aí é essa peneira. Aí eu queria que a Web desse a contribuição dela e já falando também um pouco sobre a própria questão do cuidado com o plágio na hora de estar analisando esses conteúdos. Mas espera aí, voltando ali, a revisão de literatura é uma proposta, sem dúvida, a melhor no nível de TCC, né? Não, eu não ouso a dizer que a revisão de literatura seja a melhor. Eu acho que eu não tenho condições de responder isso, não. Se é a melhor, porque eu acho que dentro de um trabalho científico ainda ninguém se ousou dizer, não, a revisão é melhor do que o trabalho empírico, não, eu acho que a melhor resposta para isso é o seguinte: em que momento que você está começando a escrever o seu TCC? Aí eu te jogo a pergunta. Se você falar para mim assim que você tem de um ano e meio para escrever seu TCC, com tranquilidade, até uma pesquisa empírica cabe, por que não? Você vai passar na plataforma, vai pedir autorização, né, o seu orientador ali caminhando com você, uma pesquisa empírica muito relevante. Agora, se você falar para mim que você tá para entregar o TCC, aí eu já acho que a revisão de literatura pode ser mais, vai se acomodar melhor no seu tempo. E sem também querer desqualificar a revisão de literatura enquanto método. Exatamente, era isso que eu queria falar. Né? As pessoas se enganam muitíssimo quando elas pensam assim, e isso eu desmistifiquei e aprendi no mestrado, quando as pessoas pensam que uma revisão de literatura é algo vazio, fácil de execução. Às vezes, uma pesquisa empírica é muito mais fácil, um trabalho de campo etnográfico é muito mais fácil do que você fazer uma revisão de literatura. Né? Então, a revisão de literatura, então, uma revisão de literatura bem feita, né? Realmente, porque revisão de literatura não é pegar 2 livros e achou que fez a revisão de literatura, não é isso. Mas uma revisão de literatura bem feita, onde você busca esgotar um tema dentro de artigo científico, dentro de uma doutrina renomada, vai te dar muito trabalho, vai precisar de muita leitura, de muita dedicação. Não é fácil. Mas, de repente, pelo prazo, a revisão de literatura vai se acomodar melhor no seu tempo. Mas não desprezando em momento algum pesquisa empírica, de jeito nenhum. Então eu não me ouso dizer que uma é melhor que a outra. Depende muito do objeto, depende muito do tempo, depende muito do que o pesquisador quer fazer, do tempo que ele dispõe, dos recursos que ele dispõe. Porque às vezes uma pesquisa empírica vai exigir recursos, vai exigir mais tempo, né, para ser executada. Exatamente. Então agora você tem que por isso que eu falo do orientador, porque o orientador ele tem essa visão de tempo, de espaço, né? Que às vezes esse graduando que está começando agora não tem, por isso que é importante. Agora falando, Fábio pedindo para falar um pouco aí do plágio, gente, o plágio invalida seu trabalho, né? O plágio ele é tentador. Eu não sei vocês, colegas, mas eu já me senti tentada em copiar aquela frase inteira, porque eu queria que ela fosse minha, eu queria me apossar dela. Porque tem autores assim que a gente lê, ainda mais no direito, que tem uns caras que escrevem assim, né, maravilhosamente bem. Mas só um OBS interessante. Faz parte né, do profissional. Porque, não sei se você concorda, mas na minha visão, o plágio não doloso é o mais perigoso. É o mais perigoso. Porque aquilo que você não percebe que você está fazendo. Exatamente. É o que vai invalidar o seu trabalho. E invalida mesmo. E sem dizer que você pode ser denunciado e crime. É crime, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o plágio. É chamar Bourdieu de novo. É vigiar o seu texto, é se vigiar, é não se apaixonar pelo seu objeto e achar que você tem direito de colocar nele as suas opiniões, a sua doxia, o seu senso comum. Então você tem que se vigiar o tempo todo. É uma construção. E quando você termina um artigo, você não mais será aquele graduando que o começou. Você também estará transformado por ele. Porque você vai percorrer um caminho que vai te modificar. Isso é muito bom. Então, assim, falando do plágio, tomar muito cuidado com o plágio. O plágio é algo
Se você apaixonou pelas palavras do autor que você está estudando, então faça uma citação direta. Então, outra coisa, toma muito cuidado com citação direta, porque o seu artigo não pode ser construído em cima de citação direta. Todo parágrafo tem uma citação direta, todo parágrafo tem uma citação direta. Não dá, não pode, tá? E isso está mostrando que você está, mais uma vez, trazendo para o seu leitor a opinião do autor que você está estudando e não a sua. Você tem que ter em mente o tempo todo que você tem que responder um problema proposto por você e que você trouxe autores para discutir com você. E dessa discussão você vai formalizar um conceito que é diferente do que eles trouxeram. Pode ir até numa mesma linha de raciocínio, mas não é o deles, é o seu. Bom, eles dão base para o que você falou, eles não falam por você. Exatamente. E aí é muito interessante que, antes de ir aqui para a estrutura para finalizar, eu queria falar o seguinte, que você, quando você está falando, o autor, mas eu li aqui que o autor é a favor disso e disso na reforma trabalhista. Mas você tem que ler, entender e reproduzir com a sua fala, não trazer a fala dele para o texto. Só se for algo muito relevante para você fazer uma citação direta. Bom, aqui, eles estão vendo esse slide? Então. Ali na estrutura textual, nessas estruturas textuais ali, introdução, desenvolvimento e conclusão. Né? Eu queria falar só um pouquinho, que é o seguinte, não tem uma receita de bolo. Né? Não tem uma receita de bolo que fala, escreva 4 linhas, pula uma linha, escreva... Não tem. Né? Isso é muito de cada um, é subjetivo. Mas você, geralmente, é como eu gosto de escrever, ali na introdução eu já lanço o meu problema, não é abrir um tópico para o problema não, no decorrer da introdução eu já coloco o meu problema, já vou mostrando o meu problema ali. Já conto para o meu leitor o que eu vou falar, sobre o que eu vou falar. De repente, ali mesmo, eu já coloco a importância do meu artigo, por que eu escolhi esse tema, justificativa. Então, o problema é justificativa, colocar na introdução, tranquilo. Essa introdução não pode ser muito longa, eu acredito no máximo 2 páginas. Se conseguir resumir em 1 e meia, melhor ainda. E quando você vai para a discussão, que é o desenvolvimento, você pode abrir subtópicos nesse desenvolvimento, né? E aí... Acho que até que deve, eu acho que deve, porque vai orientando a leitura do autor. A leitura, né, do seu, para quem se destina ao artigo. E aí, nesse desenvolvimento dessa discussão, você vai trazer a sua pesquisa, é ali que a mágica acontece. Então, você vai colocar esses autores para discutir, esses autores para conversar, e você mediando a discussão deles e construindo os seus conceitos ali dentro, o tempo todo. Muito cuidado para referenciar tudo certinho, aí vai lá para as normas da BNT e olha como que referencia isso, e vai conduzindo a leitura e sempre conduzindo o seu leitor para chegar na sua hipótese, para chegar na sua resposta. Né? E aí quando você finaliza ali esse desenvolvimento, você chega na conclusão, aí é o que o professor Marco Túlio falou. Lá na conclusão, que muitos colocam, além de conclusão, tem outra forma de escrever também, considerações finais, que também não está errado. Ali na conclusão ou considerações finais, você vai conduzir o seu leitor para o seu conceito formado, aquele que você veio transcrevendo, que você veio discutindo, que você veio mediando lá no seu desenvolvimento. Aí lá na conclusão você traz as respostas. Por isso que ali na conclusão não cabe você referenciar, não cabe você trazer alguém para concluir com você, porque a conclusão é sua, é um novo construído, é o seu construto, né? Ali naquele momento. Então eu acho que basicamente é isso, eu acho que dá para ter uma ideia legal, espero ter ajudado de alguma forma, professor. Não, perfeitamente. O professor Marco quer complementar alguma coisa? Não, eu acho que essa mesa redonda que a gente fez aqui, né, virtual, ela vem mais para dar um norte, né, dar uma orientação sobre como que você vai começar, como que você pode, de repente, lapidar um pouco aquilo que você já começou, né? E parece que a resposta é muito simples, né? Eu acho que a resposta é leitura, é ver artigos que já tem publicado sobre o tema, né? O Fábio e o Eli, quando eu estou fazendo um trabalho, assim, eu gosto muito de desenhar uma espécie de esqueleto também do trabalho. Então, isso que a gente está falando de introdução, né, o desenvolvimento e a conclusão, é uma estrutura formal de como você vai escrever o seu trabalho, né, escrever todos os dados que você encontrou. Mas, principalmente no desenvolvimento, às vezes o orientador, ele tem condições de começar a prever
junto com aquele aluno, né, com aquele estudante, pontos que ele precisa passar. Fala assim, ó, durante o seu desenvolvimento você precisa passar por esses pontos aqui, linkar de alguma forma esses pontos aqui, porque dentro do problema que você escolheu, é inevitável de abordar eles. Então, até mesmo na hora de você escolher os artigos que você está lendo, tenta achar alguma coisa que durante a sua discussão passa por esses pontos. Então, você constrói como se fosse um esqueleto, né, discutindo pontos. Na introdução, você pode colocar um pouco desse esqueleto. Então, conceituar o direito agrário, a gente fala bastante, conceituar o direito previdenciário, qual que é a lei mãe que tem dele, né? O que é aquilo mais importante. Numa introdução, você dá essa... Isso. O esqueleto é esse. Exatamente. Introdução, você é o conceito. É. Daqui a pouco, você, nesse esqueleto, o seu problema. E, de certa forma, até chegar no seu problema, alguma coisa da literatura que faz o leitor sentir também o seu problema. Parece que o seu leitor começa a acreditar que o seu problema existe mesmo, nesse comecinho de literatura. E aí, durante o desenvolvimento, você vai fazendo aquilo que o professor Fábio abordou bastante, né? Que é colocar as ideias que já existem, e em cima das ideias que já existem, você pode tirar uma interpretação. Não é muito bacana você sair terminando todas as suas conclusões com alguma coisa que algum autor já fez, né? Que já está referenciado. E no comecinho do desenvolvimento, ele pode começar também, eu gosto de fazer isso nos meus textos, começar falando da metodologia, né, Marco Túlio? Você já começa a mostrar como o caminho que você percorreu para chegar no que você vai discutir também, legal. São coisas, são assim, opções, são de certa né? forma opções, mas que vão dando coerência para o texto. Exatamente. Então, durante a introdução, se você coloca uma hipótese, que seria o quê? Uma possibilidade, né, de onde que esse problema vai dar, aquilo que você imagina que seja uma possível resposta mediante o que se tem na literatura, uma hipótese. Quando você coloca o objetivo da presente revisão de literatura, então foi discutir sobre alguma parte do direito, né? Agora aquele tópico específico do direito. Justificativa é uma coisa que se você põe também ajuda, né? Então justifica-se. Por que discutir isso? O leitor compra a sua ideia. Então se você começa a colocar esses esqueletinhos e começa a preencher, o texto começa a fazer sentido. Mas não tem como ser construído sem a leitura. Então, agora, o pano de fundo de tudo isso é ter delimitado o seu problema. E para delimitar o seu problema, a gente volta lá atrás, no comecinho. Coloca um título provisório, faz uma revisão exploratória da literatura para ver se aquele problema seu existe, para modificar ele se for necessário. E aí sim, depois que você tem isso, está armado todo esse esquema, aí você começa a querer montar um texto científico. Eu gostaria de deixar aqui, Fábio, já estou finalizando, 3 pontos que eu acho muito importantes, que eu estava aqui pensando neles para falar. Primeiro ponto, não se apaixone pelo seu texto. Ele não é você. Ele é uma construção sua. Então, esteja aberto para a crítica. Sente-se, eu estou batendo muito nisso do orientador, porque eu acho que o sofrimento é muito grande ser um orientador. Eu não consigo ver um trabalho de graduação, de mestrado, de doutorado, a construção desse trabalho individual sem a presença do orientador. Não consigo ver. Ele vai te economizar valiosas horas. Então, o que acontece? Sente-se com o seu orientador, não se apaixone pelo texto, esteja aberto à crítica para construir, reconstruir, se for preciso. Então, assim, não se apaixone por ele. Outro ponto importante. O seu trabalho, o rascunho inicial não é o texto pronto. Então, rascunho, escreva. E esse rascunho, você vai lapidando ele, lapidando, até chegar na banca, no trabalho final. E assim, não, nós que somos formados em direito, né, a palavra é uma coisa muito importante para nós, mas não fique apegado a vocabulários extremamente difíceis. Seja claro, não fique querendo rebuscar, falar palavras muito rebuscadas, não. Seja específico, busca palavras claras do seu vocabulário. Desde que você utilize um português correto, não tem problema nenhum. Um TCC é um trabalho de graduação, não tem essa exigência. Quantas doutrinas ótimas, maravilhosas nós lemos aí com linguajar claro, didático, né? Então não se apegue a essas palavras
que você não está acostumado com elas. E para finalizar, pode falar, Fábio, você vai falar alguma coisa? Não, é porque às vezes é como o acadêmico tem a noção de que o trabalho vai ser lido por um especialista, né, na banca, ele acha que ele tem algo a provar, né, em termos de rebuscamento do texto, aí eu tenho que ser técnico, que ele achar que eu sei muito. Não tem necessidade. Não é uma boa ideia. Palavras em latim, não tem necessidade disso. E aí, para finalizar, acalme-se. Acalme-se, né? Quando a gente se vê de frente coisas que a gente não está acostumado, né? Quando a gente vê de frente essas palavras que parece que saiu de uma caverna horrorosa, que você não quer passar nem perto, A1, é revista B1, é revista B2, é revisão sistemática, é qualis, não sei o que. Aí isso vai girando tudo na sua cabeça e parece que dá medo, né? A gente também sentiu esse medo quando a gente começou também. Mas acalme-se, porque isso não é nada do outro mundo, é tudo coisa que vai se incorporando. Lembra quando eu disse que quando você terminar o seu texto, você não será o mesmo que o começou? Você vai ser uma pessoa diferente, isso vai te transformar e vai te transformar para melhor. Então é um mundo que você escolheu, né? Você escolheu fazer direito, você escolheu fazer uma faculdade, então tem que pagar um preço. Eu brinco muito com os meus alunos, principalmente lá da Liga de Direito Constitucional, que eu falo que concluir um curso de direito não é só bater salto e desfilar terno. Eu brinco muito com os meus alunos. E arrastar a cadeira, né? Arrastar a cadeira, sentar e se dedicar. E no final você vai ver que vai valer tudo a pena. E escolhe no seu orientador, porque ele é o cara que vai te ajudar nesse caminho aí, que a princípio parece árduo, mas quando você pega o jeito vai fluir. Exatamente. E a ideia é essa, né? Que se torne algo funcional, mais ou menos que a gente está aprendendo a dirigir, né? Eles estão preocupados ali com o maquinário do carro e acabam batendo, porque não olha direito o trânsito. Mas isso vai se tornando automático, né? E aí vai fluindo. Eu acredito, dando aqui as minhas contribuições finais, que já caminhando para o encerramento, que o trabalho, ele possui um clímax. Ele tem um clímax. Eu acredito que a introdução seja o momento de você dar apenas o start. Liguei o motor do carro. Ou seja, eu vou falar disso. Vou falar disso como? Qual que é a importância de falar disso? Qual que é o problema? Então, assim, já na introdução você já delimita exatamente o seu tema, o seu problema, a sua justificativa e o seu método. O desenvolvimento do texto, você vai fazer o quê? Preparando o seu leitor, né? Porque você já não pode dar um tapa na cara dele. Pá, tá aqui o assunto. Você precisa o quê? Preparar ele para o clímax do texto. Contextualizar. Guiar. Você vai ali como se você estivesse acuando ele para o momento que você quer chegar. E aí quando você sentir que você acuou o seu leitor, pronto, o clímax. Olha aqui, ó, o meu ponto de vista é esse. O meu ponto de análise é esse. Eu resolvo o problema que eu me propus assim. E aí, passado esse clímax, você vai apenas ratificá-lo dentro das suas conclusões, considerações finais, né? Então, é um caminho mesmo a ser seguido. É importante que vocês tenham a noção de que efetivamente é trabalhoso, né? E, embora a gente esteja tentando aqui, né, fazer o máximo para tornar mais simplificado, mas acho que deu para a gente ter uma noção mínima. Acho que a gente tenta, na verdade, tornar palatável, né? Isso. Mas simplificar ao máximo. Não tem como. Não tem jeito de fazer uma coisa boa de uma maneira extremamente simples, sem leitura, sem... É a conclusão do curso superior, né? Então se exige mesmo, não tem outro caminho. Isso. Bom, pessoal, era isso. Se você chegou aqui ao final, deixe extenso o vídeo. Quer dizer que efetivamente você está buscando algo a mais. Com certeza. E tenho certeza que a chance de você obter sucesso aumentou consideravelmente, né? Com toda a humildade nossa aqui, mas eu acho que às vezes falta um pouco dessa noção, e eu acho que a estrutura que nós fizemos aqui em termos de bate-papo, isso aqui não foi uma aula, não, né? De forma alguma. Foi um bate-papo sobre o tema, e eu acho que certamente contribuiu. Por isso, deixo aqui meus grandes agradecimentos aos colegas, ao Ellen, que está lá comigo todo dia,
na Favela Norte, ao Marco, que somou bastante para a gente na Liga Acadêmica, e é uma pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer, e espero que vocês... Igualmente. Que bom, então. A Liga nos traz boas surpresas, né? Que bom. Com certeza. Então espero que vocês tenham gostado, tá? Se aproveitem, isso é um vídeo, então quantas vezes precisarem revisar, revisem, pesquisem as palavras que não entenderam. Algumas coisas foram passando ali, a gente não deu foco, mas são tópicos interessantes para você Rever. se nortear, né? Dar aquele insight, né? Então eu acho que a gente foi batendo um papo aqui, mostrando um pouco do ponto de vista de cada um. Nunca vai esgotar o tema. Metodologia é um campo vasto, né? Certamente. A gente está tentando aqui Trazer algumas ferramentas. colocar no tapete, forrar para o TCC ser executado, ser passivo de ser executado, né? E sempre que eu penso na conceituação de professor, eu parto do pressuposto de doação. Então, somos aqui professores e estamos aí disponíveis para qualquer dúvida, se vocês, o que vocês quiserem, tá? Dentro do nosso vídeo, esclarecer e também para aprofundar cada vez mais, tá? Tentem seguir um pouquinho das dicas aí, olhem com carinho esse vídeo, tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante, tá bom? Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, valeu, gente. Até mais.